Vamos lá, Fernanda? Tá pronta? Tô pronta, vamos lá. Vamos lá, é isso aí. Boa noite a todos que estão aqui no Top 12, na live Top 12 do programa Making Off da Beleza. Eu, Beto Scarfone, hoje entrevistando, fazendo essa live inacreditável, com esta diva de Itapira, Fernanda Widermann. Quem é de Itapira, impossível não conhecer a Fernanda, que foi proprietária, ela e o esposo Zé, grande Zé, Zé do Jazz Café, né? Foi proprietária do Jazz Café, que para mim, faz uma falta inacreditável. E hoje a gente vai conversar com a Fernanda, ela vai falar sobre esse término, né? Esse término, cara, que foi desgastante. Ela vai contar um pouquinho de como foi esse término do bar Jazz Café. Também vai falar sobre essa nova profissão dela, que ela, junto com a atual profissão, que é na Guarda Mirim, ela vai contar um pouquinho sobre todo esse momento dela novo, pós ser dona de bar, né, durante anos aí, e vai falar sobre essa coisa, cara, surpreendente que chegou na vida dela, que é a análise comportamental, que ela está adorando e que está sendo uma opção de sonho realizado dela. E daqui a pouquinho a gente vai conversar, mas antes eu preciso agradecer os apoiadores da Live Top 12. Live Top 12, que além da Live Top 12, também tem os banners que diariamente a gente coloca no ar, homenageando 12 mulheres diferentes que estão no nosso meio social aqui, virtual, na realidade, né? Da Scarfone TV e do Beto Scarfone, Instagram e Facebook. Então, obrigado a Camila Oliveira Outlet. Camila Oliveira, desculpa, Camila Silveira Outlet. Aliás, Camila aqui, ó, gente, entra no Instagram dela lá, que ela tem uns produtos para o mundo feminino extraordinário. É réplica de bolsas, réplica de óculos, réplica de tudo que vocês podem imaginar e de qualidade. Qualidade mesmo. Camila Silveira Outlet lá no Instagram, entra lá que vocês vão poder acompanhar. Camila, que é de Itapira também, como a Fernanda. Outro apoiador meu é a Free Play Natação, Academia de Ginástica e Hidroterapia, aí de Itapira também, Luiz Domingues, que estamos voltando à normalização dos comércios, inclusive das academias aí. Então, espero que o Luiz aí, o Luizinho, esteja já com força total na Free Play aí. A RHMG, Consultoria em Recursos Humanos, que é aqui de Campinas. Um beijo enorme para Ana Greco, minha esposa, e para a sócia dela, Marta Messina, as duas que estão nesse ramo de atividade já há muitos anos aí e ganhando um mercado inacreditável dia após dia aí. A Vibes Mimos Especiais, Perfumaria e Cosméticos, da Silvana de Souza Richter. A Silvana, que é aí de Itapira também. Um beijão, Silvana. Tá vendendo muito, hein? Pelo que eu converso com ela, tá fazendo entrega em tudo quanto é lugar aí de Itapira e região. E a Xodó, Clínica Veterinária, consultas, cirurgias e banho e tosa. Xodó, que sempre foi a segunda casa do meu cachorrinho Pup, que infelizmente já está no céu, mas a Xodó de Itapira aí, que para mim é disparadamente uma das melhores aí clínicas veterinárias que eu conheço, e não é só de Itapira não, de São Paulo inteiro aí, tá bom? Beijão e obrigado por todos vocês apoiarem esse nosso programa, que é a Live Top 12 e a Top 12 do dia. Agora chega de falar, que agora quem fala é a Fernanda Widermann. Fernanda, se apresente para a galera que de repente não conhece você ainda. Fique à vontade, a bola é sua. Tá bom, obrigada, Beto. Boa noite, todo mundo. Bom, eu sou a Fernanda. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mudei para Itapira com 15 anos e estou aqui até hoje. Hoje eu tenho 38 anos, sou casada com o Zé Turco, todo mundo conhece, e tenho 2 filhos também, o Alan, que vai fazer 15 anos, e a Sabrina, que tem 16. E assim, ao longo da minha vida, eu já tive bastante experiência profissional, experiência pessoal, e gostaria de compartilhar com vocês hoje alguns exemplos, algumas coisas que aí pode inspirar vocês a dar um rumo novo, de repente, aí na vida. É isso aí, que o foco nosso é isso aí, é colocar mulheres de destaque como você
para, de repente, virarem espelho para outras mulheres e outras pessoas, independente Sim. do sexo, de repente entender que existe outros caminhos a se seguir, e esse é o intuito do programa. Aliás, nos bastidores, eu estava conversando com a Fernanda agora há pouco, antes de entrar ao vivo, que eu falei, Fernanda, espera um pouquinho, se a gente conseguir contar tudo isso que você tem para contar, não vai dar, a live vai longe. Né? Então, a gente já convenci ela a escrever um livro, logo mais. Quem sabe, né? Quem sabe. Aliás, já temos interatividade aqui, ó. Pamela Cristina está dando boa noite, Ana Greco está dando boa noite, Cláudia Lima também. Cláudia Lima que falou, parabéns, linda. Cláudia Lima Obrigada. aí já... Será que a linda é para mim? Não é não, né? Acho que não. É isso aí. Fernanda, vamos começar falando um pouquinho sobre o Jazz Café, que para mim representou um local extraordinário, mais na primeira edição do Jazz Café, né, que era uma cafeteria, do que propriamente na segunda. Porque a primeira, eu tinha, a minha agência ficava dentro, né, do local que tinha, né, a cafeteria Jazz Café, e eu curti muito vocês lá. Vamos contar. Primeiro fala como é que criou a ideia do Jazz Café. Tá. Então, assim, o Jazz Café nasceu quando o meu marido, né, o Zé, ele trabalhava em indústria, né, a vida dele inteira ele trabalhou em indústria, aí saiu da empresa que ele estava trabalhando, e nisso a minha mãe já tinha a Conveniência Modelo, e eu já trabalhava junto com ela lá. Então, assim, a parte do café, a gente já tinha essa ideia com ela. E aí ele, né, pensou, ofereceram para ele um box que estava disponível lá na galeria, né? E aí, como a gente já tinha um conhecimento do café, eu pensei, vamos arriscar ali e abrir uma cafeteria. Então, começou só como um café mesmo. E aí, alguns amigos do Zé foram juntando de sábado para tomar uma cervejinha. A gente começou a buscar cervejas diferentes também para colocar lá. E aí, nisso foi criando, e aí nasceu a choperia, né, e cafeteria de Café. Então, Que ano que começou foi assim, isso? foi no final de 2008, mais ou menos. 2008 que a gente começou lá, e durou até 2017, quando a gente, né, fez a mudança de lugar, tudo. Mas nasceu assim de uma cafeteria e a gente foi ampliando e o pessoal começou a gostar de ficar lá, né? E a gente foi cada vez buscando melhorias, tanto em produtos como atendimento, né? Tecnologia também para fazer os produtos. E foi inovando que foi agradando os clientes. O legal do Jazz Café, eu não sei se isso já era o pensamento de vocês quando vocês criaram a cafeteria, né? Mas o legal do Jazz Café é que era existia um público eclético, né? Um público variado, tal, lógico, mas vocês davam muita ênfase para o rock and roll, né? Porque o jazz já está no nome, né? E também porque o Zé era um roqueiro, né? Teve banda, etc. e tal. E o público que ia lá e que frequentava e que foi fiel foi o público do rock, né? Sim, a gente queria atrair esse público, né? Porque a gente também gosta desse tipo de música, né? E o Zé teve banda com os amigos dele também por muito tempo, então ele sempre gostou de música, né? Tocou já alguns instrumentos e para a gente criar um clima gostoso tanto para a gente como para os clientes também. Então a gente escolheu abordar mais aí o rock, o blues, um pouquinho de jazz também, né? Então sempre que a gente trazia alguma banda para tocar lá era para esse lado musical. Para as pessoas que estão assistindo ao vivo e também vão assistir depois, para vocês entenderem um pouquinho, a cafeteria Jazz Café, que eles lançaram a primeira, né, antes da mudança para um espaço maior, era um espaço, cara, mínimo. E eles conseguiam atrair uma quantidade de pessoas inacreditável. É uma coisa que eu considero inusitada para uma cidade pequena de Itapira, né? Eles tinham um espaço que era uma galeria muito famosa em Itapira. Aliás, eu acho que é o espaço melhor que tem em Itapira, é aquela galeria, né? Mas eles tinham, de sábado, por exemplo, que
que é onde tinha uma muvuca maior de pessoas, aquilo lotava, é uma coisa inacreditável, né? Cara, para as pessoas terem uma ideia, Fernanda, mais ou menos, qual é o espaço físico do Jazz Café? Olha, lá, porque era 2 andares, mas a gente usava mais a parte de baixo. Se eu não me engano, era 4 por 3, um Então, tamanho assim muito pequeno. pô, A só para gente vocês terem uma ideia, brincava. não tinha como ficar os funcionários dentro. É. Ficava ela, o Zé e mais 2 funcionárias, acabou, ninguém se movimenta lá dentro. E a gente falava que trabalhava no submarino, Né? porque a gente ia encaixando as coisas, né, na parede, colocava prateleirinha embaixo, em cima. E era uma E eu coisa falo assim, que foi assim um dos momentos mais gostosos de trabalhar quando era ali na galeria. Porque a facilidade que a gente criou de fazer tudo, de preparar as porções, as bebidas, né? Era muito dinâmico, muito gostoso, assim. E a gente era uma usava o espaço lá diversidade fora. era uma diversidade de produtos, né? Não é que vocês só faziam 5 itens, não, vocês tinham um leque de produtos, né? Então conseguiam dar conta de uma maneira rápida, né? E com uma quantidade de pessoas grande. Isso que foi. Parabéns, eu tenho que falar para vocês que é parabéns mesmo. Aliás, eu nos bastidores, eu sempre falei isso para você e para o Zé, que eu não teria saído dali nunca, cara. Que a gente não vai colocar agora essa situação, mas infelizmente vocês acharam melhor devido a problemas pessoais, né? Não vem ao caso agora, né? Mas quando vocês pensaram em, de repente, mudar para um espaço maior, como é que foi esse lance? Espera um pouquinho. A gente está lotando aqui, vamos para o espaço maior. Como que foi isso? Então, justamente por isso. Para tentar, assim, ter um ambiente melhor para os clientes, né? E também porque a gente gostava da música, queria colocar som ao vivo, trazer os amigos para tocarem, né? E lá na galeria já não podia mais. Então eles não deixavam mais colocar som ao vivo. Assim, várias regras que foram surgindo ali no meio do caminho que acabou implicando um pouco, né, da gente conseguir ampliar essa parte de atendimento do cliente. Aí que surgiu a ideia de mudar para um lugar maior, para receber melhor os clientes, ter um espaço nosso que a gente poderia fazer, né, aquilo que gostava, aquilo que se propunha a fazer um barzinho com boa música, rock and roll, o pessoal curtir, dançar, conversar, né? Então foi por isso que surgiu a ideia de ir para um lugar maior. Eu lembro que quando vocês iam fazer a mudança, até você e o Zé até conversaram, a gente conversava bastante sobre isso, e vocês investiram muito na parte da culinária, né? Até que vocês compraram um maquinário, cara, um forno, né? Absurdamente caro. Forno combinado. Então. Como é que foi? Se você virou a gourmet, né? Aí Sim, você teve essa fase tua de chefe, né? Como é que foi de isso? Chefe de cozinha. Então, quando a gente tinha, né, lá o Jazz Café, minha mãe também com a cafeteria dela, a gente participava de um grupo, né, junto com o Sebrae. Então, o Sebrae trazia também bastante inovação, bastante ideia para a gente. E essa ideia do forno combinado, que a gente colocou lá, porque eu queria, assim, uma coisa prática, não queria ter um fogão com gás, essas coisas, então a gente usou só a parte elétrica. E o forno combinado, ele faz tudo, desde fritura, cozimento, chapa, né? Então, eu fazia de tudo no forno. Porção de tilápia, fazia filezinho, fazia calabresa, assava bolo, fazia legumes, né? Então, era muito versátil, porque a gente queria propor para os clientes também uma alimentação mais saudável, sem óleo, sem fritura, direto no óleo, né? Então, a gente trabalhava um pouquinho isso também, da air fryer que a gente usava para fazer as porções de batata, de bolinho. E essa tecnologia a gente conheceu junto com o Sebrae, em algumas feiras que a gente visitou, né, sobre hotelaria, sobre restaurantes também. E assim, eu sempre gostei de aprender coisas novas, sempre gostei de cozinhar também. Então, fui buscando esse conhecimento, fui buscando aprender e colocava as ideias lá na cozinha do Jazz Café. O investimento que vocês tiveram foi muito grande. Foi. E aí... Foi grande. E assim, o Zé, ele tinha aposentado naquele ano que a gente decidiu fazer a mudança. Então, a gente usou
a aposentadoria que ele recebeu praticamente para poder investir na construção daquele outro espaço, né? Então, a gente investiu dinheiro, tempo, emoção, bastante coisa a gente investiu lá naquele espaço. Deu certo? Olha, no começo deu certo, assim, o começo foi gostoso, mas assim, lá para o final de 2015, aí as coisas já começaram a não andar tão bem como a gente gostaria, né? E a gente, assim, sempre foi buscando inovar, fazer coisas novas, né? Diferenciar para atrair o cliente. E assim, cidade pequena também já é um pouco complicado, vamos dizer assim. A concorrência, ela fica muito mais próxima, né? Porque tem poucos consumidores, vamos dizer assim. Então, assim, no final de 2015 que a gente começou a sentir que estava apertando um pouquinho. Mas, assim, foi gostoso, a gente aprendeu muita coisa, a parte da construção, de planejar, de pensar como que ia ser, né? Organizar funcionário, essa parte, assim, a gente também adquiriu bastante experiência. Você acredita que o sonho de se conseguir pagar um investimento e conseguir se ganhar muito mais que vocês ganhavam na cafeteria foi frustrante? Em certos momentos foi. Porque, assim, lá na galeria, como o espaço era menor, a gente conseguia até controlar melhor, tanto os funcionários, né, os clientes, o horário. Lá no espaço maior já era diferente, a gente trabalhava até mais tarde, precisava de muito mais funcionários, então precisava de um outro planejamento. E como a gente investiu o que a gente tinha, né, a gente apostou muito, né, que fosse continuar com o sucesso que era ali na galeria. Mas, assim, o ambiente também era diferente, né? A gente sentiu isso depois. Mas, assim, já tinha decidido, assim, se a gente não tentasse também não ia saber se ia Não dar é certo ou saber. não, né? Mas, assim, eu achei que foi bom, foi válido, a gente aprendeu muito, assim, nesse tempo todo. Mas você, o que você pode colocar como uma situação mais crítica para fazer com que vocês pensassem em desistir desse sonho? Em fechar? É. Então, foi durando, assim, foi um processo de quase 2 anos, né, para realmente decidir fechar. Então a gente percebeu que já não estava indo muito bem, então a gente foi tentando várias coisas. Aí chegou, acho que em 2016, mais ou menos. Aí estava bem ruinzinho assim a coisa, também ó, tava uma certa crise política no país. E nesse momento assim que as coisas não estavam dando certo do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente queria, eu particularmente, né, falando por mim, não pelo Zé, mas acho que eu baixei muito assim a minha vibração, que eu falo. Porque eu sempre Desmotivou. fui uma pessoa, desmotivei. Porque a gente fazia, parecia que não funcionava, que não agradava, que não atraía cliente, né? E aí eu comecei a entrar numa onda assim meio que de negatividade. Conversava com as pessoas e aí era só coisa ruim, era só coisa negativa. E eu meio que entrei nessa onda e a hora que eu percebi que eu tava Já estava no buraco. já tava lá no fundo, né? E E vem cá, assim, e a dívida que atrapalhava muito, não é? Porque sim, vocês ficavam devendo. precisava pagar fornecedor, o investimento que a gente fez, né? Daí chegou um ponto que a gente precisou vender uma parte da nossa casa. A gente tinha um terreno que tinha um jardim. Aí, então, essa parte do jardim, a gente desmembrou o terreno e a gente acabou vendendo para colocar o dinheiro lá Meu, e tentar mais um tempo, né? E aí, depois que passou essa venda, a gente conseguiu pagar as contas, dar uma equilibrada. Aí, lá para 2017, assim, lá para fevereiro de 2017, a gente viu que ia começar tudo de novo. Aumentar a dívida, começar a não dar o dinheiro para pagar aluguel. Aí que a gente pensou e nessa hora a gente colocou a razão na frente, né, da emoção para não, assim, vamos dizer, piorar mais a situação, né? Porque a gente dependia do Jazz Café para sobreviver, né? A nossa lógico, vocês casa, dois. os filhos, a família, né? Então,
a gente sentou, conversou e decidimos que a gente ia encerrar. Acho que foi em maio, mais ou menos, de 2017 que a gente sentou e aí decidiu, assim, ó, 31 de maio vai ser o último dia de atendimento do Jazz Café. E aí a gente foi planejando para fechar também, né? Como planejou para abrir, a gente planejou para fechar também. O que eu posso perguntar é como é que foi essa parte de arrependimento? Vocês tiveram um arrependimento dessa mudança do pequeno para o grande? Assim, arrependimento, acho que não. Acho que assim, se né, o que a gente pensava, né, o que eu penso ainda é que se de repente tivesse planejado um pouco melhor ou estudado um pouco melhor assim as opções, né, o que tinha disponível, pode ser que teria feito diferente. Mas arrependimento não, porque foi uma forma também a gente sempre foi muito unido, a gente decidia tudo junto, né? Então acho que arrependimento mesmo não. O que assim mexeu muito comigo foi esse período ruim, né, do bar, que quase que eu entrei assim numa depressão. Foi assim, tinha dias que eu não queria nem levantar para ir para lá, para fazer as coisas. Assim, hoje tem que falar com não sei quem, tem que ir lá comprar as coisas para abastecer, né? Então, assim, teve alguns momentos que a minha autoestima estava lá embaixo mesmo. Então, isso também acho que fez com que a gente pensasse melhor e decidisse, né, encerrar de vez e partir para uma outra estratégia, uma outra profissão, alguma outra coisa assim na vida. Foi difícil isso? Foi. Foi assim, eu acho que foi mais difícil para o Zé, porque ele se envolveu muito assim emocionalmente, né? Muita coisa ele que fez lá, a parte de decoração, fomos nós que fizemos, ele fazia os desenhos na parede, né? Então tinha muito dele lá. Então acho que essa parte assim foi mais difícil para ele. Eu já tinha assim me resolvido que eu não queria mais. Eu já não, já estava buscando outras coisas para fazer, né? Então, mas foi difícil sim, né? Porque foi praticamente 10 anos da nossa vida ali dedicado ao Jazz Café. Quanto tempo fez já que vocês fecharam mesmo? Foi em junho, né, de 2017, Ah, fazendo 3 anos. sente saudades? Sim, sinto. Os momentos bons, momentos engraçados, das conversas, né, da amizade que a gente fez com, né, que nem com você, com a Ana. Que fez uma família, né? Criou uma Sim, família de pessoas frequentadoras. é. Tem pessoas que deviam frequentar toda hora, né? A todo momento. Uhum, Então é, vira um ponto de encontro, né? sim. Ah, e muito assim divertido, né? Porque que nem com os funcionários, todo sábado, né, que era o último dia da semana que a gente trabalhava, depois que encerrava, arrumava tudo, limpava tudo, a gente sentava para tomar um chopp, comia né, uma porçãozinha, então a gente ficava conversando e, né, ria das coisas que tinham acontecido na semana. Então, assim, era muito gostoso. Legal. Essa parte, assim, foi muito boa, né? É que sempre tem o lado estressante também do trabalho, né? Não, Nunca dá lógico. para ser 100%. E eu acredito que não adianta, né? Você cria uma situação onde você fala, pô, tá legal, tá divertido, mas não Uhum, tá entrando dinheiro para poder pagar as sim, contas, né? é, Essa que eu acho que é o fundamental, é o que deixou vocês mais malucos, né? Pô, e aí, como é que sim, faz, né? Não tem porque como. enquanto a gente estava na galeria, a gente conseguia sair para passear com as crianças no domingo, né? Ia fazer compras O lado pro pessoal. bar, então já aproveitava e passeava, né? A gente conseguiu tirar umas férias aí nesse tempo todo, ir para a praia, gostoso, a família. Então isso começou a fazer falta também. Então eu falei assim, nossa, eu me mato aqui, fico 12 horas por dia me dedicando e não tem um retorno financeiro para que a gente possa também aproveitar a vida, né? Acho que isso é importante, não é só o trabalho, só a dedicação. A gente precisa também de um retorno, né? Que a gente possa descansar, pôr as ideias no lugar, porque quando a gente está no estresse,
a gente não consegue raciocinar direito. Então vai Não tudo assim consegue. por impulso, né? Aquela A gente emoção, né? vai só fazendo, fazendo, fazendo. Então isso também que chegou num ponto que eu percebi que eu estava dessa forma, que eu falei assim, não, chega, eu não quero mais isso para minha vida, né? E aí que o lado bom assim de tudo isso é que eu soube buscar formas de voltar ao que eu era, né? Voltar ao meu equilíbrio, voltar à pessoa que eu sempre fui, que era tranquila, gostar de planejar tudo. E Você não assim, tinha tempo, né? não tinha tempo e tudo que fazia parecia que não dava certo, porque eu já estava com aquilo na minha cabeça, né? Ah, eu vou fazer isso, mas também não tem cliente para vir comer. Ah, não sei o quê. Então, eu estava outra pessoa, assim, né? Não era mais eu. Então, eu tive que buscar formas de mudar isso dentro de mim, né? Ó, E tudo que é. eu particularmente, Fê, eu não posso falar que eu sinto saudades do segundo Jazz Café, né? Porque eu Uhum, frequentava não muito, né? Eu frequentava pouco, porque foi outra é, fase da minha vida, né? Mas o café, cara, é um negócio que eu sinto saudades. Eu tenho certeza que muitas pessoas também sentem, que era um ambiente extraordinário, o dia inteiro. A minha esposa não gostava muito, porque ela né? falou que vocês têm culpa, e muita culpa de eu ter engordado, porque O cliente sempre tem razão, né? eu era um consumidor nato, cara. O meu Sim, café com leite ali e as coisas que a gente não pode falar, não conte nunca falando que eu comia lá, viu? Pelo amor tá. de Deus. Segredo. Mas eu sinto uma saudades enorme do ambiente, do Sim. local e de tudo. Eu tenho certeza que vocês fizeram um legado aí de pessoas que com certeza sente falta. Só que é complicado, né? É difícil. Né? É, Vocês não estavam fazendo uma boa ação. Vocês estavam trabalhando para sim. ganhar dinheiro. Não estavam É, ganhando. É muito complicado, né, cara? E sim. você consegue E, avaliar que muitos empresários do ramo tiveram empreendimentos e fecharam também, todos uhum. devido à mesma situação de vocês. O que você acredita que acontece em Itapira, cara? Bom, não sei se é só aqui, né? Mas a gente sente essa dificuldade assim em Itapira para empreendedor, vamos dizer assim. Então, uma das coisas assim que a gente sempre comenta é que se você não tem um ponto seu que você não precise pagar aluguel, já é um grande obstáculo, vamos dizer assim. Porque você vai precisar ter uma renda que pelo menos pague o seu aluguel, né? Então, isso já dificulta bastante. E assim, quando nós começamos com a choperia em si, a vender a cerveja, a bebida, que eu lembro, abriram mais 5 choperias no mesmo período. Concorrentes, então. Então, e assim, a gente percebe que é sempre fazendo a mesma coisa. Não busca assim, vou abrir uma choperia, mas eu vou ter um produto diferenciado. É uma concorrência? É, mas só que fazia sempre tudo igual que a gente já tinha. E eu percebo isso em outros tipos de comércio também. De repente, abrir uma lojinha ali diferente, com os produtos diferenciados, dá 2 meses já tem mais duas, três iguais, né? Então, acho que falta um pouco assim de criatividade também das pessoas. A concorrência sempre vai existir, mas fazer diferente, né? O cliente, buscar um cliente. Mas você acha que falta, além da inovação, falta também do empresário itapirense pensar no turismo, não somente no cidadão itapirense frequentando? Você acha que Sim, falta isso também? E, pô, o turismo também. Mas eu vejo assim que a cidade em si não investe muito no turismo. Já tentaram várias vezes. O Zé mesmo já participou do Contour, que era o conselho, né, de turismo. Mas assim, nas ideias, as coisas que acontecem não são assim para atrair mesmo gente de fora, sabe? Tentou fazer uma parceria com o Mojimirim também, com a Baixa Mogiana, né, incluindo hotel, restaurante, ideias super legais, mas que não foram para frente. Então, eu acho que tem que ter é uma coisa brincadeira, muito diferente. porque Itapira está no meio de
um monte de cidades turísticas. Cara, é isso que eu não consigo entender, mas isso aí não vamos falar de política. Vamos botar um assunto aqui. Pera aí, Fê, falar nisso, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais gente que interagiu aqui, ó. Vamos ver, deixa eu ler aqui, ó. A Pamela Cristina colocou saudade do Jazz Café. A Camila colocou minha prima linda, muito sucesso. Ah, tem um cara aqui que eu nem vou falar dele, não, porque eu não gosto. Zé Turco, Silva, Zézão, pô, saudade de você, velho. É isso aí, salve Betão, meu grande amigo, boa noite a todos. A Margarita Toledo, amava o jazz, saudades. A Pamela Cristina falou, melhor lugar que já trabalhei. E a Ana Greco, eu sei sim o que você comia, não sabe? Tá vendo? Você nem imagina. Na hora que vinha a conta do mês, eu pedia para a Fernanda colocar lá pão. E era outra coisa, na realidade. Só pão de queijo, né? Ela vai perder o cliente? Não vai perder o cliente, não. Eu vou apanhar daqui a pouco. Ô, Fê, cara, o Jazz Café marcou a vida de muita gente. Você e o Zé podem ter certeza disso. Muito, muito, muito. Marcou a vida de muita gente e só vai dar saudades. Eu torço para que um dia, de repente, sei lá, surge a ideia de vocês aí de, vamos recriar aí novamente, vamos nascer o segundo Jazz Café, porque realmente, cara, fez um legado e não tem o porquê não dar certo de novo. Mas isso aí, acho que não quero colocar uma pulguinha atrás de vocês, da orelha de vocês, para tentar lançar de novo, porque eu acho que vocês passaram, não é mole, não. Vamos falar um pouquinho aí de você agora, dessa tua saída do Jazz Café, né? E a nova profissão, né, cara? O que hoje, você trabalha onde? Me conta um pouquinho desse trajeto até você chegar aonde você está hoje. Então, eu sou formada em administração, né? O Zé também é formado. Então, assim, meu começo de carreira, né, profissionalmente, foi administrativa. Sempre gostei muito dessa área, da parte, assim, corporativa, sempre me identifiquei. Então, lá, assim, no Jazz Café, a gente usou bastante do que a gente aprendeu, né, na faculdade de administração. E aí, quando a gente encerrou, minha mãe tinha ainda a cafeteria, modelo, então ela me chamou para ajudar ela um período. E ainda eu falei para ela, mãe, mas eu estou procurando, né, em alguma empresa, eu quero voltar para a área administrativa. Aí eu fiquei com ela mais uns 5 meses, mais ou menos, lá ajudando. E daí surgiu a oportunidade de uma entrevista lá na Guarda Mirim. Se tiver alguém da Guarda Mirim assistindo aí, boa noite, beijão para todo mundo. Aliás, para quem está assistindo e não sabe o que é a Guarda Mirim, dá uma explicada para a gente. Sim, então, a Guarda Mirim, né, é uma entidade aqui de Itapira que trabalha com a aprendizagem. É conhecida também por ter os guardinhas da cidade, né, de Itapira. E hoje em dia a aprendizagem é muito diferente da época dos guardinhas, que o pessoal lembra do seu Juvenal, né, que o pessoal comenta. Então, a aprendizagem é um contrato diferenciado, né, de trabalho, onde que geralmente é a primeira oportunidade de emprego para o jovem. E a Guarda Mirim faz esse trabalho de encaminhar os jovens para as empresas, faz um preparo com eles, né? A gente tem a capacitação, onde eles aprendem muitas coisas, tem aula de informática, aprende a como se comportar numa entrevista, como se comportar na empresa, para eles já terem uma bagagem quando forem começar a trabalhar. E lá na Guarda Mirim eu faço essa parte, né, do que a gente chama de RH, que é um pouco diferente, onde eu faço o encaminhamento dos jovens para as empresas. Então, eu entro em contato com as empresas, já tem várias empresas parceiras, né? Então, eles solicitam os jovens, né? A gente já tem os contratos, então precisa repor o contrato que está acabando, é uma empresa nova. Eu faço uma pré-seleção. Vocês separam, tipo assim, a qualificação desse jovem, onde ele tem mais afinidade, e aí vocês fazem isso também. Geralmente a gente busca, né, um perfil mais administrativo, um perfil mais produtivo, legal. Mais para a área de comércio. Então, eu já faço essa seleção para encaminhar para as empresas entrevistarem, né? E aí eu passo para eles também, quando a gente estava ali com as atividades presenciais, né, que agora está online. Então, eu passava para eles como montar um currículo, como se comportar na entrevista, né, dar algumas ideias, algumas dicas.
E é super importante, né, para os jovens que estão buscando aí, começando no ambiente de trabalho, ter essa base, ter essa noção de como chegar, de como Preparo, né? conversar. É um É, preparo extraordinário. sim, então eu faço toda essa tramitação lá, contrato, documentação, né, todo esse contato entre a empresa e o aprendiz. Eu faço lá na Guarda Mirim. Aliás, Então, isso. aliás, hoje quantos guardas, guardinhas, né? Os antigos guardinhas têm hoje na Guarda Mirim? Os que estão trabalhando tá numa média assim de 150, por Olha, causa da pandemia diminuiu bastante, a gente estava com quase 200 em março. Aí por causa da pandemia teve muitos contratos que terminaram e ainda não, a gente não conseguiu repor, né? Tem algumas empresas que ainda estão afastadas dos aprendizes, né? Então conforme vai voltando, a gente vai encaminhando e vai entrando em contato com as empresas. Mas assim, que participa lá das atividades sem ser os que estão trabalhando, normalmente fica assim uma média de 150 a 200 jovens também ali em preparação durante o ano. que legal. E existe uma margem aí, mais ou menos, aí desses jovens que acabam sendo efetivados? Sim. Olha, o ano passado a gente teve uma porcentagem, se eu não me engano, de 30% dos jovens que estavam com contrato de aprendizagem, eles foram efetivados nas empresas. Então, assim, é um número bem, bem grande. E com certeza esse percentual é grande porque passa pelo preparo de vocês, né? Sim, é. A Guarda Mirim prepara o jovem Uhum. para se qualificar melhor, é isso? Né? Sim, eles continuam tendo as orientações, né, mesmo durante o contrato, porque eles têm a parte teórica que a gente fala, que é o curso lá na Guarda Mirim. Então eles vão Então, eles. trabalhar, eles vão fazer lá o estágio, né, o Uhum, trabalho deles, mas eles continuam tendo o curso. o curso deles, então eles vão até vocês para poder dar continuidade, é isso? Isso, é. E aí, geralmente, é relacionado à função que ele faz. Então, o que a gente tem mais é administrativo e produção. Então, quem está na produção vai ter aí os materiais, né, tudo relacionado à área produtiva da empresa. Então, tem todo esse acompanhamento durante o contrato dele também. Aliás, eu vou contar uma coisa pessoal minha, que agora que eu lembrei, também tem coisas que a minha memória está sumindo, né? É. Mas teve um ano que eu ainda morava em Itapira, que eu fui convidada a dar uma palestra na Guarda Mirim. Foi legal demais, cara. Foi legal demais. E era uma palestra sobre a área de comunicação, né? Uhum. Agência, etc. Então, preparei uma palestra. Na época foi um negócio bem interessante, bem legal. E foi durante essa palestra que eu descobri que eu tinha problema no coração. Então, olha. Eu tive que parar a palestra no meio. E a sorte que tinha uma época minha, uma promotora que trabalhava comigo, que pegou meu carro, foi dirigindo e me levou para o hospital, que se eu tivesse continuado, acho que eu não estaria mais aqui, cara. Olha só. Olha só que lembrança que eu tive agora, cara. Então, eu E, lembro que você me contou isso. não, mas agora, tirando esse lado, né, Uhum. traumático que eu tive, a estrutura da Guarda Mirim é uma estrutura extraordinária. Eu lembro que eu Sim. utilizei o anfiteatro de vocês. Porra, brincadeira, cara. Uma coisa assim. Quer dizer, o jovem que entra na Guarda Mirim, e é importante, né? Ele não paga nada para Sim. entrar, não é isso, né? Ele está Não, lá para não ser paga nada. literalmente ajudado. Então, esse jovem Sim, tem que dar muito valor mesmo, né? Porque é um negócio tem. extraordinário. A parte de computação, a sala de computação que eu fui conhecer, eu falei, caraca, velho, que isso? Que era uma Sim. estrutura que a Guarda Mirim tem absurda, né? Né, dá para atender, acho que mais ou menos uns 500 jovens lá na instalação. É Muito, bem muito grande. legal, muito legal. Parabéns aí. Eu não sei Uhum. quem hoje está de presidente da Guarda Mirim, mas parabéns a todas as pessoas envolvidas aí que, cara, fazem o diferencial mesmo, né? Uhum. Aliás, deixa eu colocar a Letícia Gotti aqui, mandou também um É. abraço. A Magali Toledo, ó, fui guardinha, tenho orgulho do meu aprendizado. É isso aí, olha que legal, cara. Valdir de Lima Barbosa, boa noite, mandou boa noite aqui. A Magali comentando que ela foi guardinha mesmo. Mas o Magali, foi na Então, época do guardinha ou já
guarda-mirim? Que época que foi? Porque eu lembro que na época que eu cheguei em Itapira, a guarda-mirim se vestiam de guardinha mesmo, os meninos, né? Hoje não mais. Quando eu mudei para cá. Hoje não, hoje usa camiseta só. Hoje é só camiseta, né? Para É, mostrar. Porque eu acho que ali era um mico, não era, não? Essa molecada aí, eu acho que não gostava muito, não. era bem exigente, assim, pelo Magali, que eu fiquei comenta sabendo. aqui pra gente se você se vestia de guardinha ou não. Pra gente saber como é que era o teu pensamento sobre isso aí. Né? Fê, por falar nisso, Oi. da Guarda-Mirim, você também foi líder da Natura. Como é que foi esse trajeto teu aí? Foi, então eu fui líder da Natura enquanto eu tinha o Jazz Café. E, se eu não me engano, acho que foi uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, que eu fiquei como líder. Eu já vendia Natura, vendo até hoje, né? Acho que faz uns 15 anos já que eu vendo Natura. E, assim, eu sempre me identifiquei com esse lado, assim, de passar conhecimento, né? De mostrar para as pessoas o caminho aí para seguir. E a líder faz isso, né? Busca consultoras novas, ensina como trabalhar. Então, mais ou menos aí por uns 4 anos eu fui líder e tomava conta de um grupo na época de 100 consultoras. Então, tinha que Quantas puxar consultoras? pedido. 100, 100 consultoras você comandava? é. Brincadeira, né? Não, para. É isso. Mas da região inteira, não, nem vou Não, só perguntar. de Itapira, só de Só de Itapira. Itapira, 100 É, consultoras? sim. Caraca, velho, como assim? É E muita na época era eu e mais 2 líderes. Então, tinha 3 líderes em Itapira e cada uma tinha mais ou menos 100 consultoras aí para cuidar. Pô, a Natura vendeu muito, então. Ele vende muito, É, cara. vende até hoje. Brincadeira, cara. Não, mas, aliás, são empresas, né? Natura, tem outras várias empresas aí que o forte delas, a venda maior delas é isso aí mesmo. E não É. tem jeito, né? Aliás, a Natura acho que Uhum. só vende assim, né? Acho que não. Hoje em dia já tem lojas. Ah, Já já tem loja? começa, Ah, já não tem sabia. loja, vende pelo site, assim, ampliou bastante. Mas a venda por relacionamento, né, que é esse vender por consultoria é o forte ainda. Eu sei, porque eu lembro que em Itapira aparecia as revistinhas, né? Aí eu Uhum. olhava assim do lado e falei, o que é essa revistinha? Aí tem alguém aqui que está aqui do lado, né? Falava, É. não se mete, não se mete. Aí ela colocava o tripezinho com o que ela queria. Mas isso é É normal. bem isso. Toda mulher faz isso até hoje, não tem como mudar. Ô Fê, vamos entrar agora Hum, nesse lance aí. Você trabalha hoje na Guarda-Mirim, lógico e tal. sim. Peraí, que tem um comentário aqui, ó. A Magali, ó. Com farda. Como é que é? Com farda com a de. A DM Vera Zonta. Meu Deus do céu, que idade Faz você tinha? tempo já. Faz tempo. Eu não vou perguntar a tua Faz idade tempo. agora. Não vai se entregar. Mas, olha, com farda, cara. Era mico, Magali. É. Conta pra gente, daqui a pouco a gente vai falar. Se era um micão. Quando você saía de casa, você falava, meu Deus do céu. Muita gente tirava sarro ou não? Porque tem o Jovem Ação, né? O Jovem Ação é Tem. recente ou ao mesmo tempo da Guarda Mirim? Não, Jovem Ação é mais recente. A Guarda Mirim já tem mais de 50 anos. Eu não lembro exato assim, a quantidade, se é 50, acho que é 55 anos já que existe a Guarda Mirim. E a outra entidade, eu não me recordo quando que eles começaram, mas é bem mais recente. Olha, entrou uma pessoa agora aqui no chat, Hum. eu tenho que falar, porque eu traí você e o Zé É. na sequência que vocês fecharam o Jazz Hum. Café Cafeteria. Eu traí vocês, mas eu traí pela família, né? Né? Pela família, porque eu não saía, teve uma época da. Pô, o pessoal vai falar, pô, o cara é apaixonado por café? Não. Eu sou apaixonado por esses tipos de locais que, cara, você vai lá, se sente bem, consegue conversar, consegue ser bem atendido e tal. Tem alguém aqui puxando um saco da filha enorme, né? Ah. É a Zuda, muito orgulho, filha maravilhosa. Ah, também é mãe? Vai falar É. diferente? Não tem como falar diferente. Mas a Zilda e o Jorge, teu pai, né? Cara, que Sim. tinha lá o Café Modelo, cara, Uhum. eu vivia lá também. Era um negócio. É. Saía do jazz, né, que fechou, e daí passei a ser frequentador da cafeteria lá da tua mãe, lá, que para mim, né, Continuou na família, né? continuava na família. Aliás, a Magali colocou aqui, ó, todas fardadas.
Ai de nós se não se comportassem. Tá bom, duvido, vai. Não vamos entregar, então, senão a molecada de hoje vai querer fazer igual. Ela falou que em 93 ela usava fardinha, legal. Então. Isso aí. Ô, Fê, vamos entrar nesse assunto agora teu aí, da análise comportamental, né? Como é que apareceu na tua vida isso? Então, quando eu comecei a trabalhar na Guarda Mirim, nessa parte de RH, aí eu comecei a me interessar mais para essa área, né? E busquei um pouco, assim, saber sobre coaching, e aí eu fiz uma pós-graduação, me certifiquei agora em abril de competências e coaching, e aí pesquisando mais sobre o coaching, o que ele faz, tudo, aí eu vi analista comportamental, me interessei em saber o que era. Aí eu vi que para ser analista comportamental não precisa ser, acho que como a maioria das pessoas pensam, ser psicólogo ou psiquiatra, não. Porque são ferramentas que a gente aprende a usar, né, para descobrir o perfil das pessoas. Então eu gostei muito porque tem muito a ver com o coach também. E para a gente poder fazer uma sessão legal de coach, trabalhar com a pessoa, fazendo esse mapeamento de perfil dela, fica muito mais fácil e um caminho mais direto, né, para ajudar a pessoa a resolver aí as dificuldades que ela tem. E aí agora, na pandemia, como algumas atividades presenciais que eu fazia não estavam acontecendo, aí eu encontrei esse curso que eu estou fazendo online, estou terminando ele agora, certificação, e, nossa, gostei muito, me identifiquei muito com isso, né? E aí eu percebi que toda a bagagem que eu já tenho, a experiência que eu já adquiri, eu consigo usar, né? Com a análise de perfil e, de alguma forma, mostrando para as pessoas aí como que elas podem sair da dificuldade que elas têm, tanto na vida pessoal como na vida profissional também. Na guarda você aplicava isso já com a criançada? Não, eu comecei a fazer o curso agora, né? Faz uns 3 meses. Não, tá. Já estou até fazendo assim alguns atendimentos, né? Faço atendimento aos sábados ou então durante a noite, né? Fora do horário. Mas assim, eu me interessei porque para fazer uma seleção, né? Um recrutamento, a gente precisa entender um pouquinho do perfil da pessoa, né? Isso que me fez também buscar mais conhecimento. Lá eu ainda não utilizo, porque assim são ferramentas, vamos dizer assim, que eu estou aprendendo agora, né? Que eu estou tendo acesso agora, mas que futuramente dá para conseguir colocar com os jovens também, para eles saberem como é que funciona, como que encontra o perfil da pessoa, né? Mas assim, o foco é trabalhar a análise comportamental junto com o coaching. Então, mas como é que funciona o teu trabalho, que nem você falou agora, no atendimento, né? Como é que a pessoa te busca, como é que a pessoa te procura? Geralmente as pessoas que te procuram são pessoas que já estão empregadas ou estão querendo emprego. Como é que funciona? O que eu estou focando assim no momento são líderes, né, que de repente estão aí com dificuldade na liderança junto com a equipe, ou pessoas também que querem de repente fazer uma transição de carreira, não está contente com o trabalho, quer entender o porquê, né? De repente não é aquele lugar que ele se identifica, né? Que ele trabalha melhor. Então, o foco por enquanto é esse: liderança, as equipes, né? E pessoas que buscam transição de carreira ou até um teste vocacional para descobrir que carreira que se identifica mais também. A análise consegue colocar bem claro isso para as pessoas, né? Eu, né, estudando, eu percebi assim que a análise é como se a gente tirasse uma foto da pessoa e visse tudo que ela tem de habilidade, que ela tem de ponto forte e tudo aquilo que ela precisa melhorar, né? Então a gente consegue fazer esse levantamento e mostrar para a pessoa, através do autoconhecimento dela, esses pontos que ela pode melhorar e sair das dificuldades que ela está enfrentando aí no lado profissional. E como é que funciona esse atendimento? Ele é como se fosse uma não sei se eu vou falar besteira, mas, por exemplo, eu faço terapia, né? Eu faço uma vez por semana, hoje estou fazendo online, mas uma vez por semana eu vou lá e aprendo alguma coisa com
com aquela sessão que eu tive, né? É mais ou menos assim também? Ou tem começo e fim para você? Tem. A análise, ela tem o começo e o fim. E ela, sim, né, tem as sessões. Então, normalmente, 4 sessões. Nessas 4 sessões, na primeira eu converso com a pessoa para entender o que realmente ela tá buscando, qual que é o objetivo dela, né, o que ela quer melhorar. E aí, fazendo a análise, são 6 testes que a pessoa responde para eu poder fazer o mapeamento do perfil dela. Então, faz todo um levantamento do perfil em si. A gente faz um mapeamento do âncoras de carreira, então, para descobrir aí qual a afinidade, qual que é o motivador profissional dele. Faz também o teste que é de forças pessoais, então, qual que é o motivador pessoal, o que ele gosta na vida pessoal dele, né, o que motiva. Tem também um que é a tétrade do tempo, que eu acho super legal para pessoa assim que aquela pessoa que não consegue fazer as coisas que ela precisa fazer no dia, que nunca dá tempo de fazer nada. Então, para ela entender aonde que ela gasta o tempo dela. E hoje em dia, como a gente tem muita informação, recebe muita informação, a gente acaba se perdendo mesmo, né? E quando vê, passou o dia e não fez tudo que precisava fazer. Então, tem esse teste que é super legal. E tem um outro que é de reconhecimento e valorização, que é onde a pessoa identifica qual o meio que ela se sente reconhecida. Se é através de palavras, se é através de presentes, se é através de gestos. Então, esse conjunto de testes é que traz o perfil da pessoa e a gente consegue trabalhar aí os pontos fortes que ela já tem e os limitantes que precisam ser melhorados. Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta, vamos ver. Pelo que eu entendi é o seguinte, a pessoa te procura, ela está querendo melhorar o rendimento dela, por exemplo, no trabalho, né? E aí você analisa ela, chega a um ponto crucial teu de análise, e aí acaba descobrindo que essa pessoa está na área errada. Como é que faz? Então, a gente vai identificando com a pessoa, porque o teste assim, ele é muito claro, tem muitas habilidades que trazem que a pessoa já se identifica. Então, se ela realmente está numa área que não é para ela, o porquê que ela buscou aquela área, como que ela foi parar naquela área, né? Então, a gente vai, né, investigando aí com a pessoa para saber o porquê que chegou naquele ponto, né? E aí, quando chega, que a pessoa vai se conhecendo, né? Eu vou perguntando, mas por que você escolheu ser líder? Você recebeu uma promoção, né? Como é que foi? Aí a pessoa vai entendendo o porquê que ela chegou até aquele ponto. E aí a gente consegue direcionar para melhoria, né? Para diminuir esses conflitos que acontecem. E as pessoas, vamos fazer um jabá teu lá logo, né? As pessoas, por exemplo, que querem te procurar, como é que faz? Então, eu estou divulgando bastante no meu Instagram e uma página do Face também que eu fiz, que é o meu nome, Fernanda Widerman Coach. E então todo dia eu posto, né, algum conteúdo relacionado à análise comportamental. Então, se alguém tiver interesse de conhecer, né, é só me chamar para a gente agendar um horário para eu poder explicar como é que funciona, já faz um bate-papo para entender o objetivo da pessoa, né? E por enquanto eu estou fazendo online. Os atendimentos que eu faço são online e é super prático porque as ferramentas que a gente usa é um sistema que pode acessar pelo celular ou pelo computador e às vezes imprimir algum material para a pessoa acompanhar. Então é tranquilo fazer online também. É caro isso, Fê? Para cada situação é um valor diferente ou é um valor único já? Não, sim, tem vários projetos, né? Então depende muito da situação que a pessoa se encontra. Então, se é geralmente liderança, eu já indico para a gente fazer uma análise de perfil completa, né? Que dura Entendi. essas 4 sessões, e aí tem um valor. Então, de repente, a pessoa só quer trabalhar a questão do tempo dela, que ela não consegue, né, lidar com as tarefas dela, com tudo, aí já é um pouquinho mais barato, porque já é uma análise mais focada num assunto só. Então, assim, vai depender muito do objetivo da pessoa. Então você faz primeiro uma avaliação, né? Ela Sim, procura você e conversa, ó, o que eu quero, eu deixo de querer. Aí em cima disso que você propõe um pacote para ela, é isso? isso é.
Fica mais fácil para não falar assim, ah, não, já vamos fazer uma análise completa e de repente não precisa, né? Então a gente analisa bem antes, conversa com a pessoa para entender o objetivo, para depois propor esse projeto. Você acredita, até focando, voltando um pouquinho no lance da Guarda Mirim, né? Uhum, Porque o trabalho que você está fazendo agora, ele tem vamos dizer assim, ele não é igual, lógico, mas ele tem uhum, uma coisinha parecida com um teste vocacional que aquele adolescente vai realizar para saber aonde que eu vou, né? Você é. acredita que o teste vocacional hoje, que é realizado aí, ele pode ser falho? Olha, esse sistema que eu uso, ele tem assim, uma porcentagem muito alta de assertividade, que é quase 99%. Então, é um sistema que ele foi aprovado pela Faculdade do Paraná, da Universidade do Paraná. Então, assim, só se a pessoa que estiver respondendo não responder corretamente, não for verdadeira nas respostas, né? Então, quando a pessoa responde realmente querendo mudar ou acrescentar algo na vida dela, então vai ser bem assertivo, vai ser bem direto mesmo. Agora, até focando nesse teste vocacional, é, é, hoje a gente tem um estudo muito avançado, que é o caso até do Uhum, teste comportamental, que é o que você faz, que você está fazendo. Mas antigamente, na minha idade, quando eu fui descobrir a minha aptidão, o que eu queria ser, uhum, eu fiz o teste vocacional, não tinha nada disso. Era um questionário que eu respondia e ali é, era avaliado, né? Não tinha esse estudo tão técnico, né? Você uhum. acredita que as pessoas hoje, né, que já têm uma carreira, possam ter sei lá, não é defeito, mas algumas frustrações até, né, nessa carreira, porque não foram lá no passado identificado as possibilidades dela? Eu não sei se Não, você conseguiu explicar. Eu uhum. quero saber. Eu acho que não, porque assim, normalmente a gente vai seguindo uma carreira que a gente se identifica, mesmo É. sem fazer um teste, né? A gente vai seguindo para aquilo que a gente gosta. De repente eu gosto de vendas, então eu trabalho com isso, a gente vai meio que seguindo o coração, vamos dizer, né? Mas assim, de repente, se a pessoa não está bem, não está feliz com o que ela está fazendo, pode ser assim que o perfil dela, a gente tem 4 tipos de perfis, que é o dominante, o influente, o estável e o analítico. Ah, Então, legal. todos nós temos esses 4 perfis, mas normalmente um ou dois são É mais mais aguçado. isso. Então, esse tipo de perfil é que vai direcionar como que a gente age, como que a gente gosta de trabalhar, que ambiente que a gente gosta de trabalhar, como que a gente gosta que as pessoas se relacionam com a gente. Então, de repente, que nem uma pessoa dominante, ela é aquela pessoa que faz acontecer, ela tem uma meta, ela vai atrás da meta dela, não importa por onde que ela tem que passar, ela faz. Ela não gosta assim de ver ninguém parado, ela não tem paciência com ninguém que é devagar. Já a pessoa que tem um perfil mais estável, ela gosta de segurança, ela gosta de planejamento, ela gosta de saber o que está acontecendo. É totalmente oposto do dominante. Então, de repente, aquela função que você está fazendo exige mais de um tipo de perfil do que aquele que você é. E aí é que gera esses conflitos, essas dificuldades, né? Então, por isso que é legal fazer esse mapeamento, porque de repente essa dificuldade você pode melhorar ela um pouquinho. Você não vai mudar o seu perfil, mas você consegue melhorar um pouquinho para poder conseguir conviver com a sua equipe, trabalhar com a equipe. E vai depender da situação que você se encontra no teu serviço, né? O que você tem que fazer. Porque eu ia falar, Sim. então, o perfeito seria você ter 25% de cada situação É, dessa, né? Mas às vezes não, né? Às vezes está não. precisando mais de liderança, né? Então, aí você tem que É, modificar o teu jeito de ser, é isso, né? uhum, você vai assim tentar melhorar um pouquinho o jeito de lidar com as situações, né? Porque uma pessoa dominante, ela não tem muita paciência com as coisas. Já o estável tem, né? Então assim, ele não precisa ficar paciente como o estável, mas ele melhorar um pouquinho, assim, escutar um pouquinho mais a pessoa que está ali do lado dele já é um diferencial, né? Enquanto que o estável ele já tem um pouco de dificuldade de se colocar à frente das coisas, né? Então é isso que a gente trabalha na análise.
Mostrar para a pessoa que ela pode melhorar, não precisa ser 100% daquilo, mas ela consegue melhorar para o que ela precisa no trabalho. Legal. Ô, Fê, depois eu vou deixar no depoimento dessa live aqui, que vai ficar, o resto da vida ela vai ficar aqui, mas eu vou deixar o teu Instagram e o teu Facebook para as pessoas te procurarem, né? E parece que a gente está há pouco tempo, mas já está fazendo 1 hora de live. Uma hora já de conversa. O bate-papo vai. Pena que a gente não está no Jazz Café tomando uma cerveja. Então, né? Daí a gente escutando um rock and roll. Conversando. Ô, Fê, em cima de tudo isso que você falou aí, eu acredito que, cara, você vai longe aí, com total certeza aí. Eu acho que você sempre gostou disso, né? E agora está conseguindo aplicar, né, o que você, de uma forma mais assertiva, né, do que você sempre gostou, né? Então, cara, parabéns aí por essa novidade na tua vida aí. Eu tô percebendo que você tá gostando e quer trabalhar pra caramba, né? Mas, então vocês aí que estão assistindo aí, ó, contate a Fernanda Widerman. Quando contratar ela, contrata o serviço dela, mas fala no ouvido dela, pô, você não abre de novo Jazz Café? Não, tô brincando. Ô Zé, que tá me ouvindo aí, Zé, pelo amor de Deus, cara, monta um Jazz Café pequenininho de novo aí, coloca a sonzeira rock and roll ali, devagarzinho, vamos lá, cara, pelo amor de Deus. Aliás, o Zé, é bom a gente ter falar, o Zé agora ele tá trabalhando com concertos eletrônicos, né? Que, aliás... Eletrodomésticos. Eletrodoméstico. Aliás, ele sempre fez isso, né, cara? Só que de graça para a família. Agora tá ganhando dinheiro. Isso mesmo. Agora o Zé tá ganhando dinheiro, por favor. Então, quem tiver qualquer tipo de problema aí em aparelhos domésticos aí, contate o Zé Turco. Grande Zé Turco. Falando em reabrir o Jazz Café, né? Sempre que a gente encontra com algum cliente, né, amigo na rua, sempre pergunta, né? Quando que vocês vão abrir outro bar, tudo? Né? E de vez em quando eu sonho que a gente abriu um bar, estou lá naquela correria, naquela loucura, fazendo as coisas. Aí. Nossa. Olha aí, cara. Olha aí, de vez em quando ainda vem. Não, mas ó, eu falo para vocês que eu não encorajaria. Nossa, eu não daria coragem para vocês, e não consegui sair com a palavra, para montar um bar de novo. Mas eu acho que o Jazz Café o tradicional, para mim, cara, é um negócio inusitado. Vocês montarem na garagem da casa de vocês, com certeza vai fazer sucesso também. Com total certeza. Ô, Fê, eu queria deixar, aliás, aí, novamente, aí, parabenizar você, tá? Por essa novidade aí. Com total certeza aí, cara, vai ser sucesso. Aliás, é um mundo que hoje está muito propício para isso, né? Que nem eu falo, minha esposa tem uma agência de recursos humanos, então eu acompanho as inovações e o mundo está chamando para essas inovações, né? Para essa coisa mais direcionada, que não tinha, antigamente não tinha, você tinha que se virar, né? Você não tinha como avaliar o teu perfil, né? Hoje você tem, né? Hoje você tem como avaliar. Então, com total certeza vai ser sucesso. Parabéns aí pela essa tua descoberta nova aí. Não vai sair da Guarda Mirim, né? Não vai falar isso. O cara está todo preocupado. É só um a mais, né? Você vai empregar lá também na Guarda Mirim tudo isso aí que você está aprendendo. Mas, sim, eu consigo usar bastante. Com total certeza. Isso para esses jovens que estão iniciando, cara, você com certeza vai ser um destaque para cada um deles aí. Fê, antes de você falar aí, dar um agradecimento geral, eu quero agradecer aqui os apoiadores aqui do Top 12, a Camila Silveira Outlet, a Free Play, Natação, Academia Hidroginástica e Hidroterapia, a RHMG Consultoria em Recursos Humanos, a Vibes Mimos Especiais, Perfumaria e Cosméticos, e a Xodó Clínica Veterinária, consultas, cirurgias, banho e tosa. Obrigado
a todos vocês que apoiam o projeto Top 12 e já aproveito para você, empresário, comerciante, entre em contato comigo se tiver interesse aqui. A gente tem hoje uma captação muito grande aí de pessoas que acompanham a gente, tanto nas lives como nos banners que a gente posta diariamente. Então, vale muito a pena. Hoje a gente tem aí mais de 20 mil pessoas semanalmente acompanhando a gente. Então, vem com a gente aqui. Fechou? Olha aqui, ó. Magali Toledo. Se abrir outro, tô dentro. Estamos todos dentro, com certeza. Com certeza. Esse é sucesso, né? Fê, faz uma despedida geral aí, manda agradecimento, faz o teu jabá, fica à vontade, a bola é tua aí. Tá. Bom, agradecer você, Beto, por ter me convidado. Gostei muito de participar, de falar um pouquinho sobre mim, sobre as experiências, né? Agradecer a minha família, que sempre me apoiou muito, o Zé também, que sempre foi meu companheirão até hoje. Se não falasse dele, ia apanhar. E eu agradeço, né, a todas as pessoas que vieram assistir, que eu convidei, estão participando. E assim, agradeço muito as oportunidades que eu pude aproveitar na minha vida e que vão sempre me levando aí para um caminho cada vez melhor. Hoje eu posso falar que eu estou muito feliz, muito contente com todas essas mudanças que aconteceram. E esse ano aqui, apesar de toda essa diferença, né, que teve, para mim foi muito bom. Eu, sabe, consegui aprender muito, ampliar muito a minha consciência e eu quero passar isso para as pessoas. Acho que isso que é importante, a gente ter um conhecimento que dá certo para a gente poder passar para as pessoas também conquistarem mais, aprenderem mais e terem uma vida aí equilibrada e feliz. É isso aí, Fê. Aliás, aqui, ó, a tua mãe aqui, sucesso, filha, fazendo aí, ó essa mãe. Deixa eu perguntar uma coisa pessoal aí. Rola um cafezinho familiar ou não? Ou vocês enjoaram? Não, com certeza. Cada um tem uma maquininha de café em casa. Eu lembro que na tua mãe, lá no Café Modelo, cara, eu ia tomar café de sábado de manhã ou de domingo de manhã. Quando não tinha a porcaria do pão com gergelim, cara, eu queria matar o teu pai e tua mãe. Como não tem? Né? A padaria não fez hoje. Eu acho que, porra, o pão com gergelim ali era o melhor que tinha ali. Zilda, beijão. Muito bom. Beijão pra você, pro Jorge aí. Saudades, desculpa. Eu não encontro pão com gergelim em nenhum lugar, né? Brincadeira, brincadeira. Aqui, ó. A Pamela Cristina aqui, ó. Muito sucesso, Fê. Você merece. E outras pessoas que você vão estar colocando aqui é que tem um delay, né, entre o Facebook e essa plataforma que a gente está, então, de repente, não vai dar tempo da pessoa ter falado e a gente ter visto. Fernanda, muito obrigado mesmo. Foi, cara, um bate-papo extraordinário, tá? Sobre essa tua parte profissional, 10, incrível, mas sobre o Jazz Café, cara, eu vou até sonhar. Matou saudade, né? Puta merda, eu tô sentindo o gostinho do pouco gergelim com manteiga aqui agora. Beijão para todos vocês que participaram aqui com a gente, tá? Sucesso para todos vocês. E mais uma vez, Fernanda, obrigadão. Eu que agradeço. E eu quero marcar, de repente, uma próxima live aí, daqui a um tempo, para a gente mostrar aí quanto você conquistou e mais coisas que a gente pode relembrar. E quem sabe, uma live aí com a inauguração do novo Zé Café. Zé Turco, vai que é tua, cara. Convence a mulher aí, que eu já vi que ficou ali, você vamos fechar, tô brincando. No momento que vocês estavam, cara, ninguém ia conseguir, eu acompanhei tudo. Pelo amor de Deus, não adianta comprar um, vender por 2, mas aí tem que pagar 5. Pelo amor de Deus. É complicado, né? Que acontece com qualquer comerciante, não tem jeito. Sim. Não tem como. Fê, beijão, brigadão, e a gente vai ficando por aqui. Fechou? Tá bom, boa noite, pessoal.